O tom hoje da nossa pequena palestra é em tom reflexivo. É uma reflexão, baseando-se tendo como ponto de partida a célebre frase do filósofo, físico e matemático do século XVII, René Descartes, que nos diz assim: penso, logo existo. Uma famosa frase dele. Penso, logo existo. Que é a base da sua filosofia. Ele é tido como o pai do racionalismo. Mas, quando a gente para e pensa nessa frase, penso, logo existo. Se eu existo, eu penso. Pode ser aplicada a todo ser humano? Sim, pode ser aplicada a todo ser humano. Mas a maioria, as massas, de fato, usam a razão? Pode ser aplicado de fato às massas? Não, de forma alguma. Algumas nações, podemos dizer assim, elas são mais racionais e menos manipuláveis. Alguns países de primeiro mundo, as pessoas cultas, as pessoas mais eloquentes, estudadas, elas são mais questionadoras, mais céticas em relação a certos pontos. E são menos sugestionáveis. Mas já outras não. As grandes massas são manipuláveis por todo um sistema que as cerca. Eu trago uma observação em cima de um desses pontos que eu comecei a fazer e meditar já há algum tempo. Comecei a fazer a observação desse ponto em questão, dessa situação há algum tempo. E eu vejo, meu Deus, como o ser humano, não todos, mas como o ser humano, uma boa parte, é sugestionável. Porque, por exemplo, se pegassem a frase de René Descartes, penso, logo existo, se fizesse uso dessa atribuição, que podemos dizer assim, dada por Deus, porque Deus possui, de acordo com a teologia, atributos comunicáveis e incomunicáveis. Como o próprio nome nos diz, comunicável, Deus comunicou, nos legou. Incomunicáveis, só Ele tem, só Ele possui, não comunicou o homem. Mas os comunicáveis, ele nos legou e compartilhou com todos nós. Nós herdamos dele imagem e semelhança, como a razão, como a inteligência, como a capacidade de pensar, como a capacidade de raciocinar. Agora, pena que muitos, e principalmente nos tempos atuais, não estão fazendo uso dessa racionalidade que Deus nos legou. Como eu tenho dito, sobre um pensamento que eu venho nutrindo há alguns dias, já há alguns dias não, há algumas semanas, sobre a política. A política hoje ela faz parte, está fazendo parte com muito mais frequência no dia a dia de nosso país. Antigamente só se falava mais da política quando se aproximava ou no pleito eleitoreiro. Aí se falava, mas passou disso, acabou. Mas já na era, já depois da era, do início, vamos dizer assim, dos tempos, da era Bolsonaro para cá, as coisas mudou de figura. Chega até a ser chato, porque você você entra em alguma rede social que está falando muitas das vezes assuntos que não tem nada a ver com política. Assuntos que não tem nada a ver com política, que não é agregado com política, é assuntos secundários, secular, de coisas supérfluas. Vamos dizer, havia um site falando sobre filmes, lançamentos,
ou algum cenário falando sobre animais selvagens, alguma coisa do tipo, a política está presente. Mas já em tom de sacrasmo, já em tom de piada, usando o nome de candidato A, B, aí usa o nome de Bolsonaro, aí usa o nome de Lula, o tempo todo. E começa agora a se degladiar. O assunto do site em questão não tem nada a ver. E os caras colocam e começa aquela degladiação, aquela briga acerca disso. Hoje vivemos um cenário caótico em relação a certos pontos. Já se aproxima aí novamente, a corrida política está chegando, já vai começar, ela está se aproximando, e começa agora as mesmas picuinhas, as mesmas guerras. Eu observei algo que eu quero compartilhar com vocês, como eu venho falando, que aí é que dá mesmo a entender como o ser humano é sugestionável, como as massas são manipuláveis. Hoje vivemos em um cenário que você não pode mais dizer de forma nenhuma que você é de esquerda ou de direita. Se você estiver perto da esquerda e falar que é de direita, prepare-se. Se você estiver perto da direita e falar que é de esquerda, prepare-se. Ou seja, se eu sou de esquerda perto de uma turma de direita, vamos tirar meu couro. Se eu sou de direita perto de uma turma de esquerda, vamos tirar meu couro. Mas no tocante a quê? Agora, olha só, como as massas são manipuláveis. Hoje, se você chegamos ao cúmulo do absurdo, eu vejo assim, que se você, como eu disse, o vídeo é tão reflexivo, não vou fazer definições de A ou B, deixo a mente de vocês pensar. Se hoje você diz que é de esquerda, você é do diabo. Se você diz que é de direita, você é pátria, Deus e família. Aí eu pergunto, rapaz, quer dizer que o diabo só passou a existir agora e só entrou nesse cenário agora? Porque esse inimigo, biblicamente falando, já existe desde sempre. Como é que agora que ele entrou no cenário brasileiro, na política? Como é? Como é? Quer dizer que antes da era Bolsonaro, vamos dizer assim, crentes votavam na esquerda, crentes votavam na direita, e tudo bem, e tudo massa. Ninguém se degladiava, não se ouvia falar que morreu, que se mataram por causa do plano A, por causa de que votou candidato A ou B. Crente votar na esquerda, crente votar na direita, até porque a política sempre em nosso país tem o ar de corrupção, de sujeira, independente de lados, esquerda ou direita. Sempre foi assim, então não importava que você votasse na esquerda ou na direita, é corrupção. Muitos se abstinham de votar em A ou B. Mas da era Bolsonaro para cá, as coisas mudam de figura. O inimigo agora passa a adentrar ao sistema. Minha gente, essa coisa de esquerda e direita já existe desde 21 de setembro de 1739. No meio da Revolução Francesa, vamos dizer assim, nasce essa esquerda. A esquerda nasce desde 21 de setembro de 1739, durante a Revolução Francesa. Desde aquele tempo já surge na França a esquerda. Não é algo novo. Não é algo que podemos dizer que é algo que surgiu agora. Com o passar do tempo, lógico que, naquele tempo, a esquerda, literalmente, quando nasce ali, dentro de um contexto, dentro daquele tempo, ela surge para bater de frente com o sistema vigente. Por que eu digo isso? Que não fazem uso dos atributos que Deus nos legou. Porque a grande massa é sugestionável, é manipulável pelo sistema. O sistema que eu falo, que engloba e abarca todo um contexto contemporâneo de várias instituições, tanto políticas quanto religiosas e outras ademais. É um complexo.
Temos que ser, Deus nos legou, nos deu inteligência e racionalidade que nos diferenciam dos animais irracionais. Em outras palavras, você não pode comer bucha e nem mastigar tudo como um passarinhozinho, um bebezinho, num ninho, que a mamãe chega e mastiga e joga na sua boca. Não! Somos seres humanos inteligentes e capazes de pensar e refletir. Muitas das vezes, e principalmente nos tempos presentes, temos que ser céticos. O que é um cético? O cético é aquele que se coloca sempre em uma posição de dúvida. E principalmente nos tempos presentes. Se chega um determinado assunto até ele, e ele domina bem o assunto, e você está falando o correto, ok, tá certo. Mas se ele não sabe do assunto, se ele não conhece do assunto, ele não come bucha. Ele não absorve o que você diz já. É mesmo, é mesmo. É mesmo? Você tem certeza? Nos tempos presentes ao qual vivemos? Você tem certeza que esse cidadão ou essa cidadã está falando a verdade? Vá pesquisar, vá fazer uma escrutinagem, uma análise criteriosa do fato, vá pesquisar se de fato é verdade. E principalmente se tratando de alguns órgãos ou setores ou membros de alguns setores da sociedade que não são de confiança. Pessoas já morreram por causa de propagações de notícias falsas. Chegar um cidadão e dizer, fulano é assim, é mesmo, e começar a espalhar. Rapaz, você nem parou para pesquisar. A Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 13, versículo 16, nos diz assim, todo homem prudente age com conhecimento de causa. O insensato, porém, ostenta a sua tolice. Isso engloba um padrão de complexidade geral. Ele não come bucha, ele é sempre cético, ele é sempre atento, ele é sempre prudente. Há certas coisas que chegam até ele que ele não tem conhecimento. Ele nem diz que você está mentindo e nem que está falando a verdade. Ele para, observa, eu vou pesquisar para ver que se é verdade. Infelizmente é assim. Maldito o homem que confia no outro e faz dele sua tábua de salvação. O livro de Jeremias está bem assim explícito, dentro de um contexto, ou seja, você confiar, depositar suas esperanças e confiança em algum líder, em alguém. Peraí, todos nós somos falhos. Por mais que aquela pessoa esteja bem intencionada, escute o que eu digo, por mais que o outro lado, a pessoa esteja bem intencionado em relação a algum ponto, alguma ideologia que bate com você, mas sempre ele tem interesses de um lado ou de outro. Sempre há um lado, sempre há interesses a cumprir de um lado e de outro. É o que eu quero trazer nesse ponto de reflexão em relação à política, que já se aproxima, já se avizinha, aí já vai começar, já está começando os primeiros ares já de degladiação em relação a A ou B, mas que de uns tempos para cá eu fazendo uma reflexão, observando uma coisa, como as pessoas são manipuláveis, como as pessoas são sugestionáveis e não param para pensar. Como? Algo interessante. Vejam só. Da era, trazendo agora, adentrando mesmo a política desses últimos tempos. Da era Bolsonaro para cá, temos que ser honestos com nós mesmos, que os rumos da sociedade, de uma forma geral, relacionada à política, mudou. Se você vai para a internet, entra em um site ou se degladiia, ou observa lá algum vídeo do TikTok, do Kawaii ou de qualquer outra rede e faz um comentário sobre o assunto em questão que ali está sendo debatido, você já vai ouvir piada relacionada à política.
de um lado falando do candidato tal ou do candidato A ou B. Fica até chato. E começa ali as piadas, as guerras, os achincalhes constantes na internet. Chega a ser até chato. Ou seja, a política dos tempos do Bolsonaro para cá deixou marcas e vai demorar a sair. Vai demorar muito a sair. Talvez nunca saia. Possa ser que diminua, mas nunca saia. Mas até hoje está com plena identidade. Agora, uma das pequenas observações que eu olhei, várias áreas da sociedade adentrou com muita força esses tempos para cá, na política. E aí vem o ponto. Os evangélicos, né? A igreja entrou de sola, né, nessa campanha e começou também a manipular. Infelizmente eu tenho que falar, tenho que dizer. E começou a manipular. Por quê? Porque hoje, no contexto ao qual vivemos, se eu chego e digo que eu sou de esquerda, eu sou do diabo. Não era antes de Bolsonaro. Crentes votavam em Lula, crentes votavam em Dilma, conheço vários. Votava na esquerda e não era do diabo. Mas da era Bolsonaro para cá passou a ser do diabo. Hoje, se você disser que é de esquerda, você é do diabo. E se você disser que é de direita, você é Deus, Pátria e Família. Mas antes da era Bolsonaro, puxando para trás, você poderia ser de esquerda, de direita, do meio, do fim, do que quer que seja. Era mais lícito e honesto da sua parte. Antes da era Bolsonaro para trás, você dizer que se abstinha de votar. Eu não voto em ninguém. Pronto, era mais honesto da sua parte dizer isso, que não votava em ninguém. Era mais lícito. Mas de lá para cá, as coisas mudou. O diabo agora começa a fazer parte desse pleito. Ele começa a ter parte, ele começa a ter lado. Se eu sou da esquerda, eu sou do diabo. Sou rechaçado. Se eu sou da direita, eu sou Deus, Pátria e Família. Aí eu digo, como o ser humano é sugestionável. Como o ser humano é manipulável. Por A ou B. Antes ele ainda tinha uma lucidez. Mas de uns tempos para cá ele perde completamente a lucidez. Entra a política agora, começa a fazer parte da sociedade, ok, é preciso para que você não seja enganado, mas entrou, mas ainda continua sendo enganado, porque toda pessoa que tem uma consciência plena, que pesquisa, que observa, ele sabe que ambos os lados defendem uma pauta em questão. Não importando se é A ou B, ele tem o seu lado. Ele te dá umas migalhas, mas do outro lado te puxa para cá. Te dá umas migalhas, mas para o outro lado puxa para cá. Mas ninguém vê isso. E se degladeia a ponto de até pessoas morrerem, amigos se matarem mesmo no literal, por causa de A ou B. Minha gente, esse negócio de esquerda, aí vem a pergunta, como eu disse, é um tom reflexivo, é um vídeo reflexivo. Vou deixar aí aberto. Eu não defendo nenhum lado nem o outro. Só estou trazendo essa reflexão. Aí eu pergunto, será que o diabo quer dizer que a esquerda passou a ser só... A esquerda agora, quem vota na esquerda é do diabo, só passou a ser da era Bolsonaro para cá? E puxando para trás. Porque sempre se teve crente, eu conheço vários que votavam em Lula, em Dilma, ou todo outro candidato que defendesse o pleito, a pauta da esquerda. Ou votava na direita e pronto. Pelo contrário, naqueles tempos, o ar, essa instituição é tida por nós como a mais corrupta do país, é uma das instituições mais corruptas, não que a corrupção não tenha adentrado outros áreas, lógico que entrou, mas é tida como a primeiro lugar de mais corrupta, então tanto se fazia esquerda como a direita, era corrupta, era esse ar que se tinha, e você poderia votar num lado ou em outro, e tanto faz. Mas da era Bolsonaro para cá, não, as coisas mudam. E agora quem é de um lado é do diabo e quem é do outro lado é de Deus. Oxi, que coisa é essa? Mas que coisa é essa? Minha gente, para que vocês possam ter ideia, essa coisa de esquerda e de direita, isso é muito antigo. Isso nasceu em 11 de setembro, a esquerda nasce em 11 de setembro de 1789, durante a Revolução Francesa. Olha só,
como é antigo, nasce ali. No literal, nasce literal mesmo. A turma, o pleito, os deputados daquela assembleia, uma parte sentou na esquerda, no literal mesmo, e outra sentou na direita. Quem sentou na direita, a turma da direita, era a turma que prezava pela manutenção da monarquia e apoiava o rei, Luís XVI. Já da esquerda, não. Bateu de frente contra o veto do rei e exigia mudanças e melhoria. E a perca um pouco do poder do monarca daquele tempo. Com o passar dos tempos, discussões vêm, foram agregados mais ideologias, mais pautas, e principalmente depois de Karl Marx, no século XIX, aí que adentrou, né, várias coisas que foram forjando e moldando os manifestos da esquerda. E hoje a esquerda ela tem pautas trabalhistas, ela tem pautas de igualdade na sociedade, atuação e ação do governo para trazer igualdade social, projetos sociais para a sociedade como um todo. Já a direita ela é mais conservadora no tocante ao livre comércio, à liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, não é algo novo. Sempre se ouve a esquerda e sempre se ouve a direita. Mas agora, pautas religiosas e ideológicas adentra ao sistema e começa agora a mexer com a cabeça das pessoas a ponto de um lado ou outro ser definido por Deus ou pelo diabo. Se eu sou da esquerda, hoje, atualmente, eu sou do diabo. Se eu sou da direita, eu sou de Deus. Aí eu volto e torno a perguntar. É um vídeo reflexivo, eu não sou nem um lado nem o outro. Eu trago um pensamento, é uma reflexão, é reflexivo, de crítica ao sistema, à sociedade, para que as pessoas pensem e observem e analisem. Quer dizer que, torno a dizer, e deixo essa pergunta a vocês, depois vocês me respondem aqui embaixo. Torno a dizer, quer dizer que o diabo que já é milenar só veio fazer parte agora do pleito eleitoreiro brasileiro só depois da era Bolsonaro para cá? Quer dizer que os evangélicos, que eu conheço vários, que votavam no Lula antes da era Bolsonaro, que o Lula não está agora, o Lula está desde mais para trás, desde antes do Bolsonaro, desde o tempo do final de Enéas. Quer dizer que naquele tempo a esquerda, que já nasceu em 1731, 21 de setembro de 1731, como eu disse, o diabo nunca fez parte dela. O diabo só começou a fazer parte agora, da era Bolsonaro para cá. Antes não fazia parte. Os crentes que eu conheci, que votou em Lula, votou em Dilma, não sabia que aquele partido era do diabo, só ficou sabendo agora, e não sabiam que o partido da direita era de Deus, só ficaram sabendo agora. Veja só, em tom geral, como os seres humanos são manipuláveis e não têm senso crítico. Não fazem uso das atribuições comunicáveis que Deus nos legou. E por isso são escravizados. Digo e repito, a liberdade, o conhecimento liberta, mas a ignorância escraviza. Pessoas se matam, irmãos dentro da igreja ficaram inimigos, e tais esses, antes da era Bolsonaro, votaram em Lula. Hoje, devido à pressão do sistema e ao gralhazinho e à conversa da sociedade, correram do lado de cá, que já votaram na esquerda, correram para a direita, porque agora se eu disser que eu sou da esquerda, eu sou do diabo. Aí eu tenho que correr para o lado de cá. E o lado de cá veio votar, mas fica calado, não diz nada, aí corre para o lado de cá. Aí fica aquela guarinazinha. Peraí. Torno a dizer, todo lado puxa a sarna para algum canto. Te dá com a mão e puxa para a outra. Pensem, reflitam. Aí eu deixo o tom aqui aberto, eu deixo aqui esse vídeo reflexivo aberto. Quer dizer que, torno a dizer de novo, que eu ainda continuo vendo essas conversas, em geral, na internet e tudo mais. E no dia a dia das pessoas. E vai começar tudo de novo. Torno a dizer, quer dizer que só da era Bolsonaro para cá
que a esquerda passou a ser do diabo e a direita passou a ser de Deus. E os que votaram na esquerda, Lula, Dilma e companhia, antes da era Bolsonaro, não sabiam que aquele partido era do diabo? Porque se soubesse, jamais votariam na direita, que era de Deus, mas estavam votando na esquerda porque não sabia que a direita era de Deus. Porque se soubesse, votaria na direita e jamais votaria na esquerda. É isso mesmo? É isso mesmo? A gente para e reflete sobre a ignorância das pessoas. Não, irmão. Eu votei na pessoa de fulano porque eu almejava uma melhoria no país. Sim, há um direito que lhe assiste, ok. Mas pautas, ideologias religiosas foram colocadas e forjadas e manipuladas na mente das pessoas que não tem nada a ver. Crentes esses que eu conheço que antes votavam na esquerda, que nunca dizia, votaram e defendia o candidato da esquerda e jamais tinha essas ideias no tocante que é do diabo, que é do mal ou do bem. Não, votar porque buscava uma melhoria, acreditava-se uma melhoria dentro do sistema, dentro da pauta de ideologia deles, que atendia os seus anseios da nação, atendia o anseio da nação. E do outro lado não atendia. E o outro que achava que o outro lado era propício às suas teses, votava. Mas jamais, nunca, de nenhuma forma, agregava conceitos religiosos, ideológicos, disso ou daquilo outro, colocando um lado como de Deus e um lado do diabo, como ignorantemente muitas pessoas colocam. Que você defenda um lado ou outro, tudo bem, mas colocar um viés ideológico, religioso, a ponto de se matar e se degladiar com o irmão esses que antes votava na esquerda, que eu conheço, que votou, e hoje está do lado de cá dizendo que é do diabo. Quer dizer que você votou lá porque não sabia que era do diabo. Que se soubesse, tinha votado sempre na direita. Peraí, olha só como o sistema manipula e faz a cabeça das pessoas. Então, eu não defendo A nem B. O que eu trago hoje com essa reflexão nossa é que deixem de ser ignorantes. Pensem, reflitam. Muitas das vezes você tem que ser cético. Pensar e refletir. Peraí, todo viés político, A ou B, ele defende uma pauta por trás. Ele defende um ponto em questão, que te dá com a mão e te tira com a outra. Pense e reflita. Nenhum nem outro te dá, mas puxa de um lado. O outro te dá, mas puxa de um lado. Mas te dá com a mão e puxa com a outra. Não se degladeiem com os outros, onde nós poderíamos nos unir e, de fato, escolher um candidato que possa trazer melhorias para nós. Não ficar sendo joguete, na mão de A e nem de B, ignorantemente, com esse papo aí. Torno a dizer e faço de novo a pergunta. Quer dizer que, para aqueles que têm essa ideia, lógico, antes do Bolsonaro para trás, a esquerda não era do diabo. E nem a direita era de Deus. Só da era Bolsonaro para cá, que passou agora a esquerda ser do diabo e a direita ser de Deus. É isso? Essa pergunta e essa reflexão eu deixo com vocês. E encerro com a frase de René Descartes. Penso, logo existo. Mas será que se aplica mesmo a todos? Até mais.